Saudações, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sapiência Católica. Hoje aqui estamos na presença do Reverendo Padre Gabriel Maria Rodrigues, né, a respeito da espiritualidade em tempos de crise, né. Hoje é um tema muito caro, né, essa questão, porque hoje é muito comum que a gente fique muito tempo sem sacramentos, né. Nós católicos ficamos muito tempo sem sacramentos, sem algum tipo de consolação espiritual, não no sentido da coisa da vida de oração, mas necessariamente esse tem um bom padre aconselhando, tem um bom direcionamento, né? Faltam essas coisas hoje assim, na vida de muitos católicos. Então, hoje eu acho que creio que seja pertinente a gente tratar um pouco a respeito disso. O padre vai tratar muito mais aprofundado, né? E, bom, ele pode se apresentar. Muito boa tarde a todos. Como anunciado, o Padre Gabriel Maria, aqui à disposição do que eu puder ajudar. Aqui vão ter também o senhor Santacac, né? E o senhor Abner para fazer alguns comentários, caso queiram, né? Vou trazer algumas perguntas também a mais. Perfeito. Padre, aqui vamos começar a primeira parte aqui, né? Mais como conduzir a vida do interior em tempos de crise, como é que a gente lida, né? Como a gente se vira, assim, porque hoje em dia a gente tem muito mais ocasiões de pecado, assim, remotas ou próximas, né? Do que antigamente. Hoje tem muita tela, a concupiscência dos olhos está em alta, vamos assim dizer, e a gente hoje também vive em alguns lugares, você tá aqui aí, vive no Japão, né? Bem longe, eu também vivo bem longe aqui do centro de missa, né? Como é que a gente vive sem sacramentos, pelo menos assim, uma ausência muito prolongada, né, de tempo, meses, anos, como é que a gente faz para ver assim? Então, nós estamos na primeira semana da Páscoa, tá? Depois da oitava da Páscoa. No último domingo, nós celebramos o domingo de Quasimodo, ou também chamado Dominica in Albis. Nessa ocasião, digamos, o primeiro domingo depois da Santa Páscoa, nós lemos no Santo Evangelho, rezamos na missa, a primeira aparição de Cristo aos apóstolos depois da ressurreição. Aos apóstolos, né? Já tinha se aparecido às santas mulheres antes. E ali nós vemos a cena da desconfiança de Santo Tomé. Desconfia de que realmente Cristo tivesse ressuscitado. Ele desconfia dos meios ordinários da credibilidade. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Não é? E os apóstolos estavam naquela situação de eles estavam sozinhos e inclusive estavam retirados da convivência dos seus companheiros por medo dos judeus. Então nós podemos comparar a situação dos apóstolos longe de Nosso Senhor, né, com uma sociedade hostil e como eles deveriam ter confiado na palavra de Nosso Senhor de que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Antes do sagrado dia de Pentecostes, os apóstolos estavam sujeitos ainda a muitas imperfeições. Né? Depois da vinda do Espírito Santo, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, antes da ascensão, os apóstolos estavam sujeitos a essas desconfianças. Sabemos que Santo Tomé duvidou e se ele não colocasse o dedo nas feridas, ele não acreditaria. Ou seja, de certa maneira, Santo Tomé ele exigia os meios ordinários de credibilidade. Né? Se eu não ver, eu não vou acreditar. O que nós devemos fazer é exatamente o contrário. Tá? Não exigir de Deus os meios ordinários para manter a graça das nossas almas. E aí nós entramos, né? Quais são os meios ordinários com que Deus confere a graça santificante. Deus confere a graça santificante de maneira, principalmente e ordinariamente, pelos sacramentos. Tá? E os sacramentos são um dos 3 elementos que compõem a construção do edifício sobrenatural das nossas almas. Né? Quais são esses 3 elementos? Os 3 elementos são os sacramentos, como já dito, a oração e os hábitos sobrenaturais e as coisas que
nascem desses mesmos hábitos. Quais são os hábitos sobrenaturais? As virtudes, os dons do Espírito Santo, as coisas que nascem, que vêm dos dons do Espírito Santo, né, que fazem parte desses hábitos sobrenaturais, os frutos do Espírito Santo, nomeados por São Paulo, as bem-aventuranças, nomeadas por nosso Senhor Jesus. Porém, com os sacramentos, em todo o sacramento, nós temos esses três elementos juntos. No sacramento da Eucaristia, eu recebo um sacramento, pratico as virtudes, estou fazendo oração, porque ao receber a Sagrada Eucaristia, eu estou num ambiente de oração, e ali podem florescer belíssimos efeitos de santidade que são produzidos pelas bem-aventuranças, pelos dons do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo, etc. Porém, esse é o meio ordinário com que Deus confere as graças. Como Deus tem uma liberdade infinita, ele pode comunicar dentro das leis da razão por ele mesmo estabelecida. Ele pode comunicar essa graça por meios extraordinários. E isso é o que nós devemos aplicar nos tempos de hoje, em contraposição à falha de Santo Tomé. Santo Tomé exigia o meio ordinário de credibilidade, ver. Ele não queria acreditar. Mesmo que ele tenha escutado várias vezes de nosso Senhor Jesus Cristo que Cristo tinha vindo à Terra para padecer, para ser entregado, para morrer e ressuscitar no terceiro dia, que nosso Senhor não os deixaria sós, que nosso Senhor era o bom pastor, como celebraremos no dia de amanhã, segundo domingo de Páscoa, né? Domingo do Bom Pastor. Então, o que nós devemos fazer é acreditar no que ensina a Igreja, no que ensinam os santos evangelhos, o que ensina toda a espiritualidade cristã, que Deus nunca pede mais do que nós possamos dar. Ele pode pedir até o limite, ou até a maior extensão das nossas costas para colocar uma cruz pesada, mas nunca uma cruz, nunca uma situação que eu não possa, mesmo pelos meios extraordinários, que eu não possa praticar o meu cristianismo, praticar a verdadeira religião, tá? Continuando com a cena do Evangelho do último domingo, a primeira coisa que nosso Senhor Jesus Cristo diz aos apóstolos, depois da sua ressurreição, qual foi? Alguém sabe? Que foi a primeira coisa que Cristo disse aos apóstolos? Pax vobis. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Então, o que nosso Senhor faz, a primeira coisa que ele faz ao se encontrar com esse colégio apostólico assustado, com medo, sozinho, é dizer Pax vobis. E esse Pax vobis, a paz esteja convosco, é o que deve tomar as rédeas das nossas vidas. Qual é a definição da paz? O que é a paz? A paz é a tranquilidade que nasce da ordem. Tudo que é ordenado, tudo que está sob controle, produz tranquilidade. E essa tranquilidade é a paz. Então, se eu tenho que me imaginar como os santos apóstolos, antes da ressurreição, depois da ressurreição de Cristo, porém antes da sua primeira aparição, se eu estou sozinho, naquele ambiente hostil, produzido por uma sociedade que me persegue, eu devo praticar esse Pax vobis. E se a paz, ela provém da tranquilidade que nasce da ordem, que nasce de uma coisa ordenada, eu tenho que ordenar a minha vida espiritual. Eu tenho que ter uma ordem. Tem que ter uma regra de vida, mas realmente uma regra de vida. Por quê? Por exemplo, se as pessoas que estão escutando aqui essa conferência, se eu tenho alunos escutando essa conferência, pelo menos na minha época de colegial,
Se eu entrava no colégio às 7, eu não podia chegar às 7h15, 7h30, 8. Se eu chegava à tarde, eu não entrava no colégio. Ou, por exemplo, se as pessoas que estão escutando aqui, e aí eu sei que com certeza os que estão escutando trabalham. Se eles não podem chegar no trabalho a hora que quiser, ou fazer o que quiser. Porque precisamente para que o trabalho, para que a empresa, para que o que seja o objeto de trabalho, para que funcione bem, precisa de ordem. Senão não funciona. Então, se naturalmente falando, eu já tenho uma vida ordenada, pelo menos enquanto aos meus estudos, pelo menos enquanto ao meu trabalho, em que sentido? Que eu não posso chegar, eu me comprometo a não chegar tarde. Tá? Eu lembro quando eu no segundo grau, se eu não me engano, a gente tinha um limite de três vezes que a gente poderia chegar tarde se a gente pegar uma suspensão. Nem falar num trabalho. Então a gente já tem essa estrutura de ter compromisso com o horário, naturalmente falando. Então por que nós não fazemos com as coisas sobrenaturais? Esse é o Reverendo, grande. Uhum. se me permite uma interrupção, perdão, aqui no Japão, onde a disciplina ela é bem mais rígida em certos locais, eles não exigem apenas que chegue no horário, mas em muitos lugares, na maioria dos lugares, exige que chegue com antecedência, com mais antecedência. Se, por exemplo, uma pessoa chega numa entrevista de emprego 5 minutos antes, ele já vem com maus olhos. Sim. Eles exigem que chegue pelo menos 10 minutos antes. Mas o que acontece? Por exemplo, nós acabamos de celebrar, graças a Deus, foi magnífico, a Semana Santa. Para o Sábado Santo, para a Vigília Pascal, nós tivemos quase 4 horas, juntando todos os ensaios, quase 4 horas e meia de ensaio, tá? Com os ministros e os ministrantes. E eu sempre digo, o ensaio é às 10, às 5 para as 10, quem chegar às 5 para as 10 já chegou atrasado. Porque eu tenho que contar que eu cheguei e já está todo mundo pronto com seu instrumento para ensaiar na mão, com a sua batida vestida. Então, é bom, inclusive, que você tenha dito isso, por quê? Porque a nossa sociedade já está formada assim, entende? Pelo menos com esse compromisso laboral ou estudantil. Então, nada me impede, absolutamente nada me impede, de que eu mantenha essa ordem para conseguir aquele pax vobis, para estar em paz sobrenatural, paz espiritual, que eu tenha uma vida sobrenatural ordenada, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco. Né? Quem é fiel no pouco será fiel no muito, diz. E a igreja, ela dá tantas liberdades para que a vida sobrenatural não seja uma carga, senão uma ajuda. Por exemplo, o Santo Terço pode ser dividido durante o dia. Eu mesmo faço isso. Digo que a nossa vida é uma vida absolutamente dedicada às coisas sobrenaturais. É verdade, todos os dias, graças a Deus, nós nos unimos na igreja, todos os dias às 20 horas, e rezamos o terço do dia. Porém, os outros dois, eu, como todos os outros, nós rezamos a coroa completa, o rosário completo, todos os dias, graças a Deus. Mas a gente pode ir dividindo durante o dia. 2 de manhã, uma dezena ao meio-dia, duas dezenas na meia-tarde. Até mesmo o breviário é assim. Breviário, oração oficial da igreja. Que, se a gente observasse, que não é uma coisa que obrigue, mas matine se reza à meia-noite, laudes às 4 da manhã, prima entre 6 e 7, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a oração ela deve encher todos os momentos. E isso enquanto a oração propriamente dita, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha, a oração, está de joelhos diante de uma bela imagem, a oração propriamente dita que estamos falando. Então, não é pedir uma coisa extraordinária que nós tenhamos ordem na nossa vida sobrenatural, porque nós já temos em outras muitas coisas, outras muitíssimas coisas. Então, se eu acordo às 5 da manhã,
eu já tenho que criar um hábito de ler. Eu acordei e como é? E faço alguma oração aqui, por exemplo, por regra, nós temos, né, o costume de nós acordamos, escutamos o sino e imediatamente de joelhos ao lado da cama para fazer qualquer oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma evocação ao Santo Espírito, é uma regra, tá? Isso é um hábito que qualquer hábito se consegue pela repetição de atos. Então, ter um momento exato no começo do dia para fazer a oração da manhã, fazer o oferecimento de todas as boas ações do dia, fazer um ato de contrição pelas faltas do dia passado e oferecer atos de reparação pelos meus pecados, né? Pedir a graça para que eu não esteja em ocasião de pecado, e se eu estiver em ocasião de pecado, ter a fortaleza, não é? Para ver coisa, mas se a gente não pedir, se a gente não fizer oração, a gente vai chegar diante do divino juiz e vamos dizer, e ele vai nos dizer, eu estava com a bandeja estendida e ninguém pegava, ninguém pedia, porque Deus não nega nada o que nós pedimos, com as devidas condições e o que seja proveitoso para a nossa salvação. Então, a oração, a simples oração, tá? Ela deve fazer parte da nossa vida sobrenatural. E uma parte, digamos, a parte principal, um local de excelência, digamos, dentro do nosso dia, deve ser preenchido pela oração. Depois, movidos pela oração, entram os atos de virtude. Os atos de caridade sobrenatural, humildade, obediência, e aí todas as 50 e tantas virtudes a gente pode estar falando aqui durante toda a noite, que não convém. Mas essas duas coisas, a oração e a prática das virtudes, elas estão ao alcance de qualquer pessoa. É verdade, os sacramentos não estão ao alcance de qualquer pessoa. Eu mesmo tive que passar por essa situação lá de 2009 até 2011. Eu estive no Brasil sem os sacramentos, esporadicamente. O padre, né, o então Padre Pio, insistia para a gente mantivesse a vida sobrenatural, a oração, etc., enquanto nós não tivéssemos sacramentos. Precisamente porque nós tínhamos a graça suficiente para passar por essa situação, porque Deus precisamente não pediria mais do que fosse possível para todos nós. Então, resumindo, a nossa situação, se nós estamos isolados, se nós estamos rodeados por uma sociedade hostil, nós devemos comparar a nossa situação com os apóstolos e aprender do que aconteceu com eles e não imitar os seus erros, né, anteriores ao dia de Pentecostes. Antes disso estavam sujeitos a esses erros, depois foram confirmados em graça, imediatamente no momento de Pentecostes, todos os apóstolos receberam a confirmação em graça, mas antes, como estavam sujeitos a esses erros, nós devemos aprender deles, né? Precisamente, não duvidar da palavra de Deus nosso Senhor, assim como Santo Tomé, duvidou. Nós não podemos duvidar do que nos ensina a Santa Igreja. Aqui nós, sim, podemos vencer essa situação, porque as graças extraordinárias estão ali para auxiliar a todo aquele que tiver boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. E ter presente essas palavras do nosso Senhor. Pax vobis, sendo a paz, sendo a paz por definição, a tranquilidade que nasce da ordem, devemos ordenar as nossas vidas, no que diz respeito à vida sobrenatural. Acho que foram todas as perguntas. Pois certo. Sim, porque hoje, infelizmente, né, de certa maneira, querendo ou não, é um pouco até difícil fazer o básico, né, porque Nosso Senhor diz em São João, capítulo 14, né, se me amais, guardareis os mandamentos, né, e hoje, querendo ou não, hoje com tantas oportunidades, né, quantas
assim, de pecado, né, oportunidade de pecado, de você cair, a vida espiritual ela fica muito mais complicada. Claro que, né, Deus não exige o impossível, né? Deus dá conforme aquilo que a pessoa consegue aguentar, né, suportar. Então, como evitar bem também a ocasião de pecado. E também, padre, uma coisa que é muito, assim, já foi ensinada muito tradicional, né? Mas sempre bom relembrar, né? Como santificar os bens dias de guarda, se estão sem missa, né? Porque o terceiro mandamento é santificar os dias de guarda, né? Aí muita gente confunde, dizendo assim, ah, não, é para ir para missa, né? E aí alguns dizem, não, é para ir para missa, até na missa nova, né? Então, se o senhor puder explicar bem aí o terceiro mandamento. Bem, o que faltou aqui é respeito à guarda dos olhos, né? Os olhos são as janelinhas da alma. O que entra pelos olhos ali fica, né? Ali fica brincando na nossa imaginação. É muito difícil, né? Porque a gente está dirigindo freio atrás de um ônibus e já tem um cartaz imodesto. A gente andando pela rua, olhar para baixo tem perigo, olhar para o lado, para o outro tem perigo. Então, nós estamos realmente rodeados com uma sociedade de uma Sim, imodéstia jamais vista, não é? sim, padre, até porque eu lembro do caso de São Domingos Sávio, né? Que São Domingos Sávio sempre olhava andando para baixo, né? Porque ele não olhava para o rosto das mulheres. Só que hoje, eu acho que hoje é melhor olhar para o rosto, porque se for olhar para baixo. Então, mas aí, o que várias vezes eu já expliquei, inclusive no curso de moral que a gente está fazendo lá no canal, existe uma diferença grandíssima entre sentir e consentir, tá? Se nós tivéssemos aqui um ao lado do outro, se eu encostasse no senhor, eu não poderia negar que tinha sentido no tato. Porém, nós não temos somente sentidos externos, temos sentidos internos também, que é onde ali aparece a imaginação. Nós captamos uma imagem e a nossa imaginação começa a inventar fantasias a respeito a essa imagem. Isso tudo é natural. Tão natural quanto a sensibilidade de que eu estou sentindo agora, estou me tocando. Então, que eu veja uma coisa e a minha memória comece a inventar fantasias, é algo natural, está dentro da nossa complexão natural de criatura racional. Porém, como nós temos essa natureza caída, inclinada ao mal, nós temos que lutar contra essas fantasias quando elas são pecaminosas, quando elas são inúteis, etc. Enquanto a nossa mente esteja lutando, tá, para não cair na tentação, para não ceder àquela provocação, é uma mera tentação. A tentação não é pecado. Inclusive, no Pai Nosso, nós não pedimos para não ter tentação, pedimos para não cair nela. São duas coisas totalmente diferentes. Então, as tentações, elas são uma ocasião para conseguir a coroa, né, imperecível. Então, nós devemos lutar, sim, contra as coisas que, infelizmente, vemos, culpável ou inculpavelmente, mas que nós vemos de fato. Depois que aquilo fica na nossa cabeça, nós devemos lutar com aquilo para não cair na tentação. O grande problema hoje é que nós, antes, nós, da porta para fora, tínhamos mundo, da porta para dentro era mais seguro. Agora, com celulares, computadores, é muito mais, digamos, nós temos o mundo dentro do bolso, né? Todos os pecados na telinha do celular. Então, muito cuidado com isso também, porque não, tem que ter cuidado com as coisas que eu vejo na rua. E no celular, né? Redes sociais, quanto tempo se perde nisso. Então, o cuidado dos olhos, né, deve ser tanto fora de casa quanto dentro. E quando temos, infelizmente, Deus não queira, mas se acontecer que tenhamos a oportunidade de ver uma coisa provocativa, devemos fazer todo o esforço para não cair naquela tentação. Começando com a oração e também com alguns meios naturais. Pensar em outra coisa, fazer um trabalho em casa, né? É uma maneira natural de fugir das tentações. Modo natural que, se não é acompanhado com o sobrenatural, não. Sobre a outra questão, falando dos dias de guarda, né?
Veja, dentro do domingo, não é somente a missa, né, a missa o que santifica os dias santos, né? A missa é o principal. Se eu não for à missa, eu peco podendo fazer, obviamente, né? Dentro da normalidade da coisa, podendo assistir à missa e tendo a obrigação a ela. Se eu não fizer, eu peco mortalmente. Porém, as outras coisas, sendo também falta, é falta venial. Mas o descanso que Deus manda no dia de domingo e todos os dias que são parelhos com ele, é para precisamente descansar das obras do trabalho para uma maior dedicação às coisas sobrenaturais. Então, a oração em geral, não somente a missa, mas a oração em geral no domingo, ela tem que ser mais intensa e mais longa. As leituras têm que ser mais prolongadas, digamos, toda a vida sobrenatural, tudo o que nós já fazemos, no domingo, nós devemos fazer mais. E por isso, o dia de domingo, ou as festas de guarda, tem o sermão, que é a instrução, né? As missas do domingo tem o sermão, porque precisamente tem que ser uma coisa a mais do que comumente nós temos durante a semana. Então, como eu vou santificar o domingo sem missa? Com todas as outras coisas que já tínhamos que fazer se tivéssemos a missa. Como eu vou santificar o domingo sem a missa? Com todas as coisas que eu já deveria fazer se eu tivesse a missa. Se eu rezo o texto todos os dias, rezarei o rosário, se eu tenho mais tempo. Se eu leio um capítulo do Evangelho por dia, não é um bicho sem cabeça, não é uma coisa que deve espantar, qualquer pessoa poderia fazer. Se eu leio um capítulo por dia, no domingo eu posso ler 3. Em geral, o que se pode fazer deve ser feito enquanto, né? Isso não quer dizer que não podemos fazer um almoço em família, fazer um passeio, não é? Ter algum exercício, alguma partida de xadrez, por exemplo, como estamos falando. Isso não, digamos, as obrigações sobrenaturais, né, que estão estipuladas para o dia de domingo, não interferem na recreação que podemos ter nesse mesmo dia. Aqui tinha uma pergunta importante também, antes de eu esquecer de comentá-la, porque sobre as duas últimas, né? Falando do batismo de necessidade, ou a água do socorro, também é chamado, o santo batismo, ele é o primeiro e mais necessário dos sacramentos. Sabemos que o mais excelente é a Eucaristia, e não pode ser outra. Em todos os sacramentos nós recebemos a graça santificante, junto com ela, tesouros sobrenaturais inenarráveis. Porém, na Eucaristia, nós recebemos a mesma fonte da graça que é nosso Senhor Jesus. Portanto, a Eucaristia é o sacramento mais excelente. Entretanto, o batismo é o sacramento mais necessário. Então, ao ser o mais necessário, a Igreja dá a faculdade para que toda pessoa com razão batizar em caso de necessidade. Toda pessoa com razão. Homem, mulher, criança, branco, preto, azul, amarelo, não há distinção. Não precisa nem ser batizado. O único que deve fazer, tá, é tomar água natural e jogar na cabeça daquele que se batiza, né, como que a água ela escorra sobre a testa, dizendo ao mesmo tempo, João, por exemplo, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tendo a intenção de fazer o que faz a igreja ao batizar. E essa pessoa, a salva, já está batizada. Ok? Já está batizada. E aqui no questionário, colocou dentro dos 7 dias, isso os moralistas discutem um pouco. Aqui, um moralista bem moderno dentro da ocasião normal da igreja, né? Mundo, eu acho que é de 1952 ou 3, Padre Jesus Montanches, ele diz que até se dentro dos 10 dias não há previsão de que um padre possa fazer o batismo, a criança deve ser batizada. E simplesmente assim, com água natural, não precisa ser água benta, não precisa ser água batismal, a água da torneira, água mineral comprada, que seja água, não pode ser suco, não pode ser Coca-Cola, tem que ser água
jogando sobre a cabeça da criança ou da pessoa que está se batizando, dizendo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem? E aqui sobre as indulgências, como lucrá-las e nas orações que exigem rezar pelo sumo pontífice. As indulgências são, imagina, há livros que narram algumas das indulgências, são muitíssimas, quase todas as orações tradicionais têm indulgências. Eu, por exemplo, não sei quantas indulgências tem. Tem indulgência se rezar de joelho, tem indulgência se rezar diante do Santíssimo, são muitos. O que nós devemos ter a intenção de ganhar todas as indulgências que está à disposição no momento que estou fazendo aquela oração. Então, se eu rezar um Pai Nosso, eu devo ter a intenção de ganhar todas as indulgências associadas a essa oração, mesmo que eu não saiba da sua existência. Tá? E eu já estou ganhando essa indulgência. E, obviamente, como diz pela oração do Sumo Pontífice, supõe a vida natural do Sumo Pontífice, supõe que tivéssemos, né, um verdadeiro pontífice, e no caso que não tenhamos, se faz com, digamos, a intenção que tem a Igreja ao promulgar essa cláusula, digamos. Porque as indulgências em tempo de sede vacante não perdem a sua, dizer, Eficácia. exatamente, a sua eficácia, somente porque faleceu um sumo pontífice e não foi eleito outro. Simplesmente se reza com a intenção que tem a Igreja ao promulgar essa lei, com essa cláusula da rezar pelas intenções do pontífice. Não do falso pontífice, claramente não, mas não temos pontífice, não deixarei de ganhar essa indulgência por causa desse acontecimento. Tem Padre, uma também. oração de Fátima, tem uma oração de Fátima que eu esqueci agora como é que é, mas é rezada após missa, né? Que me diz ali, né, pelo Santo Padre o Papa, né? Não, então, então precisamente, quando há. Sim, Não havendo. nesse caso, essa oração, por exemplo, que é mais simples, né? O que a gente faz? A gente reza normalmente como está escrito ou ou omite essas palavras? É que geralmente essa cláusula da intenção pelo Santo Padre é uma rubrica que geralmente não se lê. A gente pode fazer o que porque muitas vezes o Papa ele lançava uma indulgência porque ele tinha uma intenção que todo orbe católico rezasse por aquela intenção. Quem sabe o Papa que deu né, promulgou essa lei, ou deu essa oração, deu essa indulgência, ou o bispo, né, apoiando-se na permissão do Papa, quando deu essa indulgência, foi por uma ocasião particular. Eu, particularmente, não seria errado fazer essa parte da oração, porque simplesmente estamos em estado de sede vacância, não temos o Papa. Então, rezar pelo que a Igreja deseja com aquela cláusula, tirando também, não seria detrimento. A oração não seria defeito, inclusive na mesma missa, o cânon da missa, a gente pula uma parte, quando não temos nem bispo diocesano, nem o sumo pontífice, pulamos literalmente uma parte. Porque assim está na rubrica, né? O famoso unacum. Para emendar com a segunda parte, né? Eu só falo das indulgências, né? Mas para as pessoas que estão assim em pecado, né? Assim, cometeram alguma falta grave, né? Ou pensam estar em uma falta grave, né? Coisa da consciência, né? Fora as questões das doenças espirituais, né? Tibieza, o escrúpulo, tudo mais. Quanto a questões das indulgências, né? Porque, por exemplo, caso particular, eu rezo aqueles três atos de fé, esperança e caridade, né? Toda manhã ela concede uma indulgência, né? Plenária, se você reza todos os dias dela e você está em morte. Mas como é que fica no caso, tipo assim, por exemplo, se eu estou em pecado, né? Como é que ficaria essa questão, já que eu não tenho como lucrar nela, de fato? O ato de condição serviria? Como é que seria? Sim. Então, o que acontece? Todo ato sobrenatural supõe sobrenatureza. Assim como todo ato natural supõe natureza. Não existe cadáver que possa comer ou que possa falar. Porque comer e falar corresponde à natureza. Um cadáver não é um homem, é um cadáver. Um corpo separado da sua alma. Então já não está disposto a
produzir os atos próprios da natureza humana. É um cadáver, coisa morta. Assim é a alma em estado de pecado mortal. Todos os atos bons, que estando em graça seriam meritórios, na teoria, não servem para aquela alma. Deus tem absolutamente toda a liberdade para utilizar naquele ato bom para conceder àquela pessoa a graça da conversão, ok? Mas ninguém pode lucrar uma indulgência se está em pecado mortal, porque precisamente, assim como um cadáver não pode comer, está morto, uma alma em pecado mortal não pode lucrar uma indulgência porque está morta, sobrenaturalmente falando. Como nós revivemos a nossa alma? A maneira ordinária é com a absolvição sacramental. Mas 90% das pessoas que chegam para se confessar já estão em graça. Elas precisam da absolvição sacramental para aceder aos demais sacramentos, mas elas já estão, porque elas já passaram, 90% das almas, já passaram por um ato de perfeita contrição. A contrição perfeita, ela já é suficiente para devolver a estado de graça a minha alma. Não é suficiente para receber algum sacramento. Eu não posso simplesmente, não vou me confessar, eu só vou fazer um ato de contrição e vou comungar. Não posso. Tá? Isso é errado. Assim como qualquer outro sacramento de vivos. Ordem, matrimônio, etc. Nenhum sacramento de vivos pode ser recebido por uma alma que esteja em pecado mortal e não tenha se confessado. Ou que tenha estado em pecado mortal e passando pelo ato de contrição não tenha recebido a absolvição sacramental. Então, se eu já consigo reviver a minha alma com o ato de contrição, isso quer dizer que já estou em graça e eu posso lucrar aquelas indulgências. Tá? Então, o único que pode devolver a graça santificante à alma fora da confissão é a contrição perfeita. Tá? Havendo a contrição perfeita, já estou em graça, logo posso lucrar as indulgências. Perfeito. Ótimo, padre. Então já vamos aqui para a segunda parte, né? Como lidar com a tibieza e escrúpulos, quais seriam os remédios para essas enfermidades da alma. E também queria falar a respeito também, padre, também da assídia, né? Porque a assídia é uma consequência já da tibieza e também acho que também do escrúpulo, porque é aquela, vamos dizer assim, aquela preguiça espiritual, né? Que a alma chega assim. Todo mundo pensa que muitas pessoas pensam que o pecado capital é preguiça. Para levantar da cama, mas em realidade o pecado capital da preguiça, e a preguiça é espiritual, é o que o senhor está dizendo agora. Sim. Porque a assídia, você fica naquelas, né? A alma começa, tipo, eu nunca vou ser santo mesmo também, passa aqueles pensamentos assim, meio, eu não vou ser santo, eu sou leigo, eu não tenho uma graça de estado para ser um religioso, eu não tenho graça de estado para ser sacerdote, então vou ser leigo e o máximo que eu vou bater aqui é na boca do purgatório. Nossa Senhora não era nem religiosa, nem sacerdote. Sim. Criado mais santo que existe. A delícia de Deus na criação, como disse o Bernardo Claraval. Então, se eu puder explanar aí. Respeito à preguiça espiritual, que muitas almas se confundem com o deserto espiritual. Porque, o que acontece? Quase 100% das almas, antes de chegar ao verdadeiro catolicismo, passaram pelo modernismo, ou passaram ali pela movimentos carismáticos, etc. E se insiste muito nessa história de deserto espiritual. A questão do deserto espiritual é profundamente explicada pelo grande santo e poeta São João da Cruz, considerados como o maior poeta de língua espanhola, São João da Cruz. No seu poema, e o comentário do poema, né, La Noche Oscura del Alma, a noite escura da alma, ali ele explica o que é o deserto espiritual. Então, o deserto espiritual é quando Deus tira toda a consolação, né? Nós não temos nenhuma consolação na oração, para purificar a alma. Então as pessoas, confundindo as doutrinas, quando não tem nenhuma consolação na oração, essas consolações sensíveis, não tem, geralmente tem raiz superficial, elas deixam de rezar e dizem que estão em deserto espiritual. Não, preguiça.
espiritual. As almas em deserto espiritual são quando mais rezam. Vide vida dos santos. Então, a preguiça espiritual, né, que ela nasce da tibieza, por quê? O crescimento sobrenatural, ele não é quantitativo, senão qualitativo. Ou seja, para o crescimento da graça santificante da minha alma, eu não posso tentar juntar, falando em números, né? Não posso fazer vários atos com valor de 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Por quê? Ali eu repito atos remissos sem crescimento de intensidade. A virtude ela tem que aumentar, não na sua quantidade, mas além na quantidade, os vários atos de caridade, por exemplo, voltando ao número, fazer um ato de caridade de 10, depois de 11, depois de 12, depois de 13, depois de 14, esse crescimento na intensidade da prática das virtudes. Se eu não fizer isso, eu caio na tibieza. E é a tibieza o que me leva à preguiça sobrenatural. Por quê? Como eu sempre faço atos remissos, sem espírito de verdadeira devoção, sem esforço, nem um esforço meramente natural para, por exemplo, rezar o terço. Há métodos, há milhares de métodos. Bom, milhares, quem sabe, tem exagerado um pouco. Mas há muitos métodos para combater a distração no Santo Terço, por exemplo. Então, se eu sou uma alma que tem muitos problemas para rezar o Santo Terço, que eu me distraio, e eu, pelo menos, não procuro aplicar algum método para fazer melhor oração, eu estou fazendo um ato remisso, um ato tíbio, não é? Sem calor sobrenatural, sem fogo da graça santificante, sem o fogo da caridade. Eu sou aquela coisa morna. Isso leva à tibieza. Então, como combater a tibieza e também a preguiça sobrenatural? Com energia. Não tem outro jeito. Obviamente, acompanhado com a vida de oração. E falando dos escrúpulos, quando não temos um guia espiritual, quando não temos, né, direção espiritual, é muito importante que nós tenhamos pelo menos alguma leitura, alguma guia, precisamente, uma das coisas que eu pensei ao começar o curso de moral é explicar para as pessoas quando uma pessoa peca realmente ou não, quando é somente tentação, precisamente para ir lixando essas dúvidas que provocam o escrúpulo, não é? E o escrúpulo, ele é combatido com, digamos, com conhecimento profundo do catecismo. Se eu sei bem o catecismo, depois eu aplico o catecismo com a moral que eu posso aprender do padre no confessionário ou em algum manual preparado para fiéis, esses são os meios, obviamente, ao nosso alcance, ao alcance da nossa atuação, né? Mas também, sempre, vencer os escrúpulos é uma graça, e a graça não pode ser conseguida senão com a ajuda da oração. Sim. Escrúpulo é uma coisa muito complicada. Eu conheci gente que tinha aquele escrúpulo de suar frio, né? O escrúpulo, assim, era quase, bastante assim, patogênico mesmo, né? Uma ansiedade que vinha. Uhum. Sim. Eu também já fui escrupuloso, eu só comecei, tipo assim, tem algumas regrinhas que eu fui aprendendo, vamos dizer assim, quanto à questão do escrúpulo, por exemplo, quanto à questão da dúvida, né? Porque dizem que pecado duvidoso não se confessa, geralmente se pergunta, né? Mas o pecado duvidoso, geralmente para o escrupuloso, se ele está muito em dúvida, provavelmente foi pecado venial. É verdade essa regra, padre? E muito se fala, né, a respeito disso, que eu já vi alguns padres de formação tradicional falarem isso. Essa regra existe mesmo? É uma probabilidade que nasce da casuística, mas é uma estadística, é uma fração numérica. Geralmente é assim, mas porque precisamente fica aquela coisa rumiando na cabeça, porque precisamente, muito provavelmente, houve um ceder na tentação, mas cada caso é um mundo, é um universo, não? Um universo totalmente diferente do outro. Então, sim, existe essa, né? Geralmente, se está produzindo muito
muita dúvida, quem sabe tenha havido alguma culpabilidade. Mas, veja, o que dizia Santo Agostinho, na dúvida, liberdade. No certo, unidade, em tudo, caridade. Então, se eu estou... não existe pecado duvidoso. Não existe pecado duvidoso. Eu não posso estar... eu estou em pecado pelo menos venial porque eu estou com dúvida. Não existe pecado duvidoso. O que pode se existir é que se, em muitos dos casos, acontece isso. Uma grande intranquilidade pode, muitas vezes, ela nasce realmente de um tropeço. Mas é uma coisa que varia muitíssimo e de caso em caso. Sim, perfeito, padre. Só aproveitando, já que o senhor falou das leituras também, né? Tanto nessa questão quanto na questão dos domingos, né? Que leituras o senhor recomendaria assim, de autores de vida espiritual? Já foi recomendado a nós um livro aí do Teologia de la Perfección Cristiana, acho que do padre Rui Marim, né? Uhum. É um livro que foi recomendado, que é um livro mais introdutório, né? Mas o senhor recomenda esse livro? Você recomenda outros? Cuidado, porque no Brasil, uma editora fez uma tradução de uma edição já moderna da Teologia da Perfeição Cristiana, que já tem retoques. Então, tem que ter cuidado com... até onde eu acompanhei, tinha só uma versão em português e ela já era de uma edição um pouco mais moderna. Mas quem puder ler em espanhol e conseguir os livros, está tudo em PDF na internet. Tudo. Livros de antes do 58, absolutamente confiáveis. Mas outros livros também, que são muito... aqui, dando a minha opinião, o meu gosto, digamos. São Francisco de Sales, a Filotea, né? Introdução à Vida Devota, depois o Tratado do Amor de Deus. Outro autor também, que é muito do meu agrado, é Santo Afonso Maria de Ligório. Devo ter lido quase tudo dele já. E vejam, com esses dois autores, uma pessoa, um homem casado, já tem leitura para 5 anos, pelo menos. Sim. Tudo que eles deixaram escrito. A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório é um livro fascinante. Tipo assim, é um livro curtinho, mas ele é muito bom. E ele é muito diferente, tipo assim, porque assim, hoje no Brasil, não só no Brasil, mas em geral, você tem a impressão de que Santo Afonso é muito rigorista, que ele é um autor muito ruim de gerir, aquela coisa toda. Mas a Oração é um livro bem simples, é um livro bem leve, é um livro bom, consolador de fato, né? Ele explica, né, as vantagens, o que se deve orar, né? Então é um livro, assim, ótimo. E o que é sempre a vida dos santos. A vida dos santos. Ler a vida dos santos digamos, a espiritualidade na prática. Quando a gente lê a vida dos santos, a gente está estudando a prática da vida espiritual. Como os santos praticaram aquela teoria que nós encontramos nos livros como Filotea, por exemplo. Reverendo, há o vício também, né, que, tipo, de certa maneira parece se opor ao escrúpulo, que é o laxismo, né, que já são pessoas que vão para o outro extremo, que acham que esse período de crise é uma espécie de licença para fazer quase o que quiser, né. Seria interessante abordar também isso. Esse é o pecado por excesso. Veja, a educação da consciência é um trabalho da vida inteira. Assim como tem crianças que desde o berço já tem inclinação a mentir, ou já tem inclinação a roubar, porque nós temos uma natureza caída, isso acontece. Foi Jean-Jacques Rousseau que disse que o homem nascia bom e a sociedade corrompia, nasce bom nada. Então, assim como há essas inclinações, nós temos que educar a nossa consciência. Vai ter aquele que vai nascer inclinado ao escrúpulo, aquele vai estar inclinado ao laxismo, aquele vai tudo é pecado, nada é pecado. Isso é a educação da nossa consciência. Que isso se faz por meio da oração e também do estudo. Falando agora da consciência, né, trata sobre um mandamento específico de novo, né? Já está no terceiro, tratar do 8º mandamento, né? Porque o 8º mandamento também é interessante saber, né? Que o 8º mandamento é não dará só testemunho, né?
que compreende também a calúnia, a mentira, a injúria, a difamação, né? Então, padre, é porque hoje você tem várias coisas, né? Tem gente que faz um juiz semerário também, né? Tem gente esculhambando os outros aí, falando coisas assim que talvez não seja de conhecimento público e também da, assim que se deva saber da pessoa, que se deva falar de tal pessoa, né? Às vezes a pessoa insulta a pessoa na frente da pessoa mesmo, né? Esse como é o nome do pecado disso aí, ô Luciano, que você falou. Contumélia, isso mesmo, contumélia. Então, eu só poderia dar umas distinções aí a respeito, porque hoje, né, o pessoal hoje aproveita o tempo de crise para falar o que for de padre, de bispo, aí a gente se arreta, né? Porque você vê uma pessoa falando de um padre, falando de um bispo, sai caluniando, você sabe que aquilo é mentira, ou você vai querer voar no pescoço da pessoa, porque isso acontece. Infelizmente a gente acaba também se excedendo, né? Aí tem o quinto mandamento também, né? Da ira, tudo mais, essas coisas. Então, se o senhor quiser tratar a respeito, por favor. Os pecados da língua, eles podem ser resumidos em 3, que é um leque, né? Depois se abre outras ocasiões. A gente pode resumir em 3. A detração, a calúnia e a contumélia. A detração é quando eu falo dos defeitos ou pecados alheios sem motivo. Sem motivo. Posso estar fazendo... não é errado fazer uma admoestação. Inclusive, a igreja manda fazer isso. Quando um casal quer receber o sacramento do matrimônio, o que o padre tem que fazer? Tem que fazer as proclamas. As proclamas para que, se houver alguma coisa atravessada, que alguém venha contar. Por quê? Há uma obrigação de dizer, padre, aquela alma, aquele homem, em realidade, ele é casado, ele veio de outra paróquia. Então, tá cometendo uma detração. Não, de maneira alguma. Está cumprindo uma lei eclesiástica. Só que é muito difícil mais para os fiéis fazer essa distinção de quando eu tenho que falar ou não. E eu sempre digo às pessoas, né, uma coisa é a admoestação e a outra coisa é a detração. Mas nunca façam uma admoestação antes de pensar muito e consultar ou com um padre ou com uma pessoa de muita confiança e que seja piedosa. Mas geralmente com um padre, para saber se realmente ela tem a obrigação de falar. Em 90% dos casos, não tem obrigação de falar. É vontade de fazer fofoca mesmo, não é? Então, isso nós temos a detração. Quando nós falamos mal de alguém, sem motivo algum. Depois nós temos a calúnia, que é a mesma coisa que a detração, porém com o agregado da mentira. Eu estou falando mal de alguém sem motivo e o que eu estou dizendo é mentira. Não sei, o fulano de tal trafica armas. Mentira. Então, a calúnia é grave. O outro, né, é a contumélia, quando eu ofendo uma pessoa. O senhor é um sem vergonha, etc. Com raiva, com ira. Então, dessas 3 coisas, sai o leque dos pecados da língua. O grande problema é que hoje a publicidade, quem pode fazer um comentário, quem pode fazer uma crítica, quem pode se autoproclamar doutor, o único que precisa de uma conta no Google e fazer um canal de YouTube. Então ele já é um crítico, ele já é um doutor, ele já era um professor, ele já é uma pessoa que fala e as pessoas escutam. E esse é um dos grandes males da internet. A internet é um instrumento indiferente. Ela pode ser usada pelo bem e pode ser usada para o mal. Infelizmente, muitas vezes se usa, ou as mais das vezes se usa para o mal. Eu vou dar, por exemplo, aqui a direção espiritual que eu sempre faço para quando eu percebo alguma coisa atravessada nos poucos grupos que eu estou, porque eu estou fora o grupo aqui do seminário, acho que eu estou em um grupo, só em 1 ou 2 grupos. Mas, por exemplo, eu não permito chacota
a pessoas que não sejam nossas amigas. Não preciso dar nomes aqui, mas eu já vi muitas pessoas, até mesmo querendo me agradar, de certa maneira, falando realmente mal de pessoas que nos atacam. Eu não permito isso. Isso é falta de caridade. Aquele fulano é um palhaço. Falta de caridade. Por mais que ele seja. Está falando, tem necessidade de falar aquilo? Há necessidade de chamar uma pessoa palhaço, e algumas outras expressões que são pouco dignas para lábios sacerdotais. Mas tem necessidade dessas ofensas? E quando a gente recebe essas ofensas, e mais quando vem de coisas de internet, é muito mais edificante fazer o que fez Cristo diante dos seus falsos acusadores. Jesus autem tacevat. Jesus calava. Então, quando nós, por exemplo, as pessoas atacam alguém e eu quero defendê-la. O que São Pedro fez para defender Nosso Senhor? Cortou a orelha, né? E o que fez Nosso Senhor? Foi e curou a orelha do soldado, Malco. E São Pedro estava naquela energia querendo defendê-lo. Por quê? Porque São Pedro estava atuando com aquela sua paixão, aquela sua força, aquela sua vitalidade que caracterizava o seu temperamento, mas não era o que Cristo queria. Então, é um proceder cristão chamar algo, porque uma coisa é a liberdade que nasce da amizade. Eu não tenho problema algum que os fiéis brinquem com alguma coisa comigo. As pessoas às vezes fazem essas figurinhas, né, colocam uma legenda de brincadeira. Eu não me incomodo que façam isso comigo. Eu sim me incomodo quando fazem com outras pessoas, só que já com aquela picuinha, com aquela picardia, para colocar o dedo na ferida. Aí não. Porque é falta de caridade. É falta de caridade. Não deixa. Por mais que a pessoa não seja uma pessoa de reta atuação, por mais que a pessoa tenha defeitos gigantescos, diga-me um só que Cristo tenha dito durante toda a sua paixão. Imaginem, Cristo foi entregado pelo um amigo seu, um íntimo, foi entregue, foi traído. Depois, todas aquelas pessoas que estavam com ele dia a dia no templo foram os que o prenderam, os que condenaram. Depois, toda aquela ralé romana que o flagelou, coroou de espinhos, fez chacota com ele. O que Cristo disse para... não faça, seu palhaço, não faça isso. Nada. Jesus autem tacevat. Jesus calava. Precisamente porque Cristo veio a dar um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse mandamento se estende até aos nossos inimigos. É amor aos inimigos chamar alguém de palhaço? Ele é um palhaço. Não é. Podem dizer o que for, não é. Não é. Então, Reverendo, esse oitavo. Sim. perdão a interrupção. Alguns usam objeto, né, a respeito disso, citando, né, mas santos xingavam hereges, etc. Sejam santos primeiro, então. E essa é a questão, né? Eles eram santos e, objetivamente, eles faziam isso movido pela caridade e certamente sabiam, né, que estavam sendo movidos pela caridade. Agora, a gente, nesse período, não tem como saber. Às vezes as pessoas trazem... na vida dos santos, há muitas coisas que nós devemos admirar e não imitar. Um santo, por exemplo, chamado São Simão o Louco, ele, para disfarçar a sua santidade, ele atuava como um homem maluco. Ele, com o estilingue, apagava a vela das missas, jogava nozes no altar, ele atirava no altar, e era um santo, canonizado pela igreja. Eu falo com os seminaristas, se vocês lerem isso na vida dos santos e me jogarem nozes no altar, eu devolvo com a vela. Então, há muitas coisas na vida dos santos que são dignas de admiração. Os santos fizeram, pois seja santo primeiro, depois a gente conversa.
São coisas extraordinárias. E, além disso, é um tempo extraordinário. Eu não posso atuar da mesma maneira que atuou um santo da época primitiva da igreja. Eu posso ter o mesmo espírito, mas há coisas que não se fazem. Por exemplo, bom, os exemplos aqui na vida dos santos poderiam se multiplicar muitíssimo. Mas a regra, isso de xingar os outros, vamos lá. Cristo mesmo chamou a Herodes de raposa. São João Batista chamou os fariseus de Raça de raça víboras. Horas. Mas essas coisas, elas vêm, digamos, depois de uma caridade grandíssima. Ou seja, para atuar a santa ira, primeiro eu tenho que ter tido muita paciência. Muita paciência. E é muito mais fácil ser paciente que atuar a santa ira. E a santa ira, ela é uma coisa rara. Somente 2 vezes fez Cristo isso em toda a sua vida evangélica, na sua pregação evangélica. Quando ele fez um chicote, né, com as cordas e lançou os vendilhões do templo. Só 2 vezes. E na vida dos santos, é raríssima vez que acontece isso. Agora, na vida dos rapazes de internet, é tão raro assim? Não é tão raro, não. Então é falta de caridade. Não é. É desculpa bem das esfarrapadas de os santos faziam isso. Não. Atentando bem ao Evangelho, descreve ali que Cristo, ele mesmo teceu o chicote para usá-lo. Então mostra a paciência que ele teve, né, antes de praticar aquilo. E veja para quê, né? Zelos domus tua comedit me, o zelo da sua casa me carcomia, me consumia. Então, muitas vezes as ofensas de internet, muitas vezes não, quase a maioria, não é por causa de coisas religiosas, é picuinha entre. Então, a regra geral é atuar a caridade de maneira como Cristo atuou a grande parte da sua vida, com mansidão e humildade. Amigos, eu vou ter que me retirar dessa chamada agora, mas pode continuar. Eu agradeço a participação e, enfim, foi um prazer conversar com o senhor, padre. Sua bênção. Igualmente. Deus abençoe. Bom dia, bom domingo. Mas Luciano, tá quase concluindo, né? Bom, agora quanto à questão, o senhor já falou da questão dos leigos de internet, né? Dos teólogos dos santos dos tempos modernos, né? Os varões da Virgem Maria. Agora tem a questão quanto a as questões, por exemplo, as questões mais de discussão teológica, essas coisas. Inclusive, padre, aproveitar porque me mandaram esses dias um trecho do Teologia Moral para Seglares, né, do padre Rui Marim também, né, sobre o debate com hereges, né. Hoje que a gente está rodeado de hereges, o mundo está cada vez mais secularizado, né, por vezes, por exemplo, já me aconteceu sair, discutir com um protestante, porque o protestante falou alguma coisa, isso no meu começo de conversão, né, quando eu virei católico e tudo mais. E eu descobri que isso é um perigo, né? Porque você pode estar se expondo, né? Você está expondo a doutrina herética, né? Hoje. Precisa ser teólogo para fazer uma discussão teológica, né? Não discussão, mas assim, era uma coisa tipo, Nossa Senhora não era virgem, não sei o quê. Aí disse, minha nossa, aí já começava, né? Aí se deixava levar pela cunha. Bom, eu, pelo menos assim, certo mérito, eu aprendi algumas coisas lendo apologética, né? Mas, bom, enfim. Hoje tem muita discussão de coisas que não são definidas, né? Porque essas coisas do dogma já são definidas. Então imagine coisas como falar sobre questões assim não fechadas, querer definir questões como a solução da crise da igreja, né? Que a gente passa, né? Uma coisa eu vejo que a pessoa quer aprender sobre isso. Ok, agora a pessoa vai lá e define, pontifica, né? A respeito, né? Ainda mais que tem um documento de Pio XII que fala que os leigos têm que se envolver mais em catequese, essas coisas, ok? Mas ele rechaça essa ideia do leigo teólogo, né? O que você tem a falar mais a respeito? Não, que os laicos sejam instruídos é uma coisa que
São Pio X insistiu muito, começo da reforma, né, da igreja no século passado, São Pio X foi por aí também, que houvesse maior atenção à instrução aos fiéis, que os fiéis saibam, né, saibam bem a doutrina. Isso é uma coisa que inclusive nos tempos de hoje, como escasseiam tanto, os apostolados ajudam muito. Somente o que deve ser feito é que se mantenha a ordem das coisas. O que eu quero dizer? Pode haver algum fiel que saiba muito mais teologia que um padre. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas geralmente não é assim. Porque as pessoas que vivem no mundo têm as suas obrigações, nós temos mais tempo para dedicar ao estudo. Mas digamos, a igreja não se opõe a que exista a instrução teológica nos fiéis. Uma teologia proporcional ao seu estado. Catecismo é teologia. Catecismo é teologia. Simples, básica, porém é teologia. Então, que os fiéis tenham instrução, ótimo. Agora, desculpa a expressão, mas fazer baixaria na internet não é digno, não é coisa de cristão. E, inclusive, às vezes, fazem algumas afirmações que é tão errado, mas, às vezes, a gente tem que lutar para não rir daquilo, porque é uma desgraça, em realidade. Mas, às vezes, são coisas que produzem graça, dá vontade de rir do absurdo. Como se eu começasse, se eu abrisse um canal de YouTube para falar de cardiologia, não tenho ideia. Eu sei que o coração bombeia o sangue só. Então, as pessoas, há muitos neófitos, né, na internet, falando demais. Isso é o que provoca. Porque a gente lê um livro e já entra no YouTube para falar desse livro. Aqui no nosso seminário, por exemplo, os senhores não vão... Agora, eu, pessoalmente, falando, eu estou com muita mais atividade na internet. Mas os senhores não vão encontrar um vídeo meu antes do dia 8 de dezembro de 2017. Não vão encontrar. Tem um vídeo que eu estou fazendo uma tradução, mas do sermão do Padre Pio, que a tradução foi péssima porque eu estava nervoso. Mas assim, eu fazendo uma instrução, sendo seminarista, não vão encontrar. Não vão encontrar. Porque precisamente eu estava me formando. Uma vez formado, eu posso passar essa formação. Então, como eu disse ao começo, como para ser um professor agora, a única coisa que eu preciso é ter um celular e uma conta YouTube. Há muitas pessoas que fazem um trabalho excelente, mas outros que erram muito por falta de instrução. Então, e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quando a gente escuta um sermão, por exemplo, a gente não pode estar escutando o sermão e dizendo, o padre deve estar falando aquilo para o que está naquele lado de lá do banco. Não, ele está falando para mim. Primeiro eu tenho que ler as coisas para mim, eu tenho que ler uma repreensão que faz nosso Senhor e aplicar para a minha pessoa, não ao meu próximo. Se eu começar a ler uma coisa, isso aqui seria muito bom para aplicar àquela pessoa, eu já não estou fazendo boa leitura. Porque o primeiro que eu tenho que corrigir é a mim mesmo. É que muito do que eu noto nesses supostos apostolados, né, que pretendem entregar algum tipo de doutrina para as pessoas menos instruídas, né, eles são muito movidos pelo espírito de soberba, sabe? Eles estão mais preocupados. Eles dizem, né, que fazem isso por um espírito de proteger a fé e tudo mais, mas no final, pois é, Pelo amargo, no final Thiago fala. só causam mais intriga e divisão num tempo que não é necessário. Erro. Quem sabe tem uma boa intenção, a gente que sabe, senão nós não estamos dentro da sua consciência. Que nós podemos atuar em consequência aos seus erros, mas a sua consciência, graças a Deus, não somos nós que vamos julgar. É que as pessoas estão fazendo dano na internet. Rezemos para que deixem de fazer. E se a gente não pode fazer nada? Vejam, as discussões na internet alguma vez chegou em algum resultado positivo?
as pessoas terminam a discussão, né? Então, o lado A brigando contra o lado B. E falam, e perdem tempo, e pecam contra a caridade, se ofendem tudo. E o lado A termina a discussão, com certeza que tem razão, e o lado B também. Então, para quê? Qual o sentido? Se, é verdade, não estou dizendo que a disputação, né, que a discussão sobre as coisas sagradas seja uma coisa que não convém. Convém muitíssimo. Há todo um rito para fazer uma discussão teológica. Chegavam os teólogos, colocavam o seu sobrepeliço, o seu barrete, se rezava uma oração, um apresentava uma coisa, outro apresentava outra, todo um rito, que a gente não pode substituir isso por um chat no YouTube. Eu, pelo menos, não vou fazer isso. Então, eu deixaria para lá. Se eu não posso, digamos, melhorar aquela pessoa, simplesmente eu deixo ela para lá. Perfeitamente. Muito obrigado, reverendo. Foi o que nosso Senhor disse. Se o teu irmão peca contra ti, vai e fala com ele. Se ele não te escuta, vá com 2 testemunhos. Se ele não escuta, leve à igreja. Se ele não escuta a igreja, considere como gentil e estrangeiro. Não precisa ficar brigando. Para quê? Não tem sentido. Como São Paulo diz na carta a Tito, se não me engano, né, das 12 demonstrações, né, também. Pô, vai lá, vai falar da advoesta, 1 ou 2 vezes, depois, não tem como, né? Enfim, Abner, você tem mais alguma pergunta? Também? Tratar? O que eu queria saber era mesmo aquilo que eu tinha perguntado dos apostolados na internet, né? Tirando isso, nada. Eu só tenho a agradecer ao reverendo, pois sempre aprendo coisa, né, com o canal dele, que eu tô acompanhando lá o curso de Teologia Moral. Muito bom. Excelente. Só mais uma pergunta, padre. O senhor falou sobre a questão das distrações, né? Tem gente com a cabeça muito mais ao vento, vamos assim dizer, né? E aí, claro que tem aquela coisa, né? Teve a consciência dos olhos, ou também encheu a cabeça um dia, porque hoje a gente trabalha, estuda, faz um monte de coisa, a cabeça tá a mil, né? Você pode citar alguns métodos para evitar a distração? Porque, por exemplo, no Rosário é comum, né? Que a gente se distraia. Tem um santo que fala, né? Um santo que cita que ele fez uma aposta com um camponês, né? Apostando um cavalo que, que era para rezar uma Ave Maria sem se distrair, né? Aí o santo diz, o camponês diz assim, é muito fácil. Aí ele foi lá, começou a rezar, aí o camponês, no meio da Ave Maria, diz assim, mas o cavalo vem com isso? Aí... Vem com a cela? O Vem com a cavalo vem com a cela? cela? Vem com a cela, então. Né? Aí o São santo agradeceu a Bernardo. Deus. Foi São Bernardo. Ele agradeceu a Deus por que provou que é difícil rezar Ave Maria, se concentrando totalmente. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho. Foi sim. Eu tenho aqui só para concluir, eu estava procurando aqui na biblioteca, só que fizeram uma reforma aqui, porque foram doados outros móveis e colocaram os livros no lugar agora que às vezes eu tenho que pegar um mapa para entrar aqui na biblioteca. Mas eu tenho aqui no meu computador um método muito interessante que inclusive eu utilizei, e a minha ideia é fazer um vídeo para colocar no canal, mas aqui aproveitando já a ocasião, ele é um método prático muito bom que eu coloquei, eu utilizei e tive bons resultados. Se eu não me engano, também fizeram uma desse livro, é do Padre Antônio Rojo Marim. Ele só que o que acontece? Ele é posterior ao Vaticano II. Não tem absolutamente nada de errado, fora algumas citações dos antipapas e algumas coisas que ditas no falso concílio do Vaticano II.
Mas, fora as citações que tem, é um livro sem desperdício. Que eu, se não me engano, traduziram no Brasil. Então, deixa eu ver aqui as devoções. Principais devoções, Santo Rosário, 459. Aqui, aí eu já digo aqui para os senhores como é o método, porque ele é um método para ter atenção no que nós estamos fazendo em cada conta da Ave Maria. E para não esquecer de nada, eu aplico esse método, mas para não esquecer de nada... É o que é atribuído a São Luís Maria Grignion de Montfort? Tem um livretinho desse, de cada Ave Maria. Não é cada Ave Maria. Não é cada uma das Ave Marias. Vai fazendo a divisão a divisão não, a separação de algumas partes. Inclusive tem o que pensar durante o Pai Nosso. É um método Sim. muito interessante. Aqui, Santo Rosário. Bom, eu vou traduzindo, viu? Para espanhol. Aqui vai falar de o que nós devemos fazer em cada dezena, ok? Durante a oração do Pai Nosso, prestar atenção unicamente no sentido maravilhoso de cada uma das palavras, sem pensar em nada no mistério correspondente do rosário, já que, psicologicamente, é impossível atender eficazmente a duas coisas ao mesmo tempo. Então, durante o Pai Nosso, prestar atenção nas palavras do Pai Nosso, ou em uma palavra do Pai Nosso. Por exemplo, Pai Nosso, e ficar pensando na doçura que supõe que Deus seja o nosso Pai. Ou o nosso, que Ele seja Pai de toda a humanidade, de todas as criaturas. Ou prestar atenção nas palavras do Pai Nosso, ou pelo menos em uma palavra do Pai Nosso. Ficar com aquilo na cabeça durante a oração de um Pai Nosso, que são 43 segundos. Então, isso durante o Pai Nosso. Durante as 3 primeiras Ave Marias, prestar atenção exclusivamente no sentido das palavras dessa Ave Maria, saudando a Virgem com elas, e sem prestar atenção no mistério que pertence. Então, nas 3 primeiras Ave Marias, como se eu estivesse realmente conversando com Nossa Senhora. Imaginar que eu a tenho na minha frente, que em realidade, se estou em graça, eu a tenho, Mike na minha frente dentro, ou nós dentro dela. Então, realmente, pensar que as primeiras Ave Marias eu estou conversando com Nossa Senhora. E o que acontece? Psicologicamente falando, isso ajuda. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui no meu bolso. Não, deixei em outro lugar. Eu tenho que prestar atenção nas contas. Pai Nosso, então, 1, 2, as 3 primeiras Ave Marias eu vou fazer isso. Então, ajuda muito na atenção. Então, as 3 primeiras Ave Marias, prestar atenção nas palavras, no sentido da Ave Maria, saudando a Nossa Senhora. Durante as 3 seguintes Ave Marias, pensar exclusivamente no mistério correspondente ao que se está rezando. Por exemplo, então, se eu estou rezando o mistério da encarnação, primeiro no Pai Nosso eu vou prestar atenção nas palavras do Pai Nosso e vou elevar a minha mente à Santíssima Trindade, como se eu estivesse falando com ela, como se eu estivesse pedindo devotamente as coisas diretamente a ela. Nas 3 Ave Marias, eu estou falando com Nossa Senhora. E nas 3 últimas Ave Marias, nas 3 Ave Marias do meio, eu vou pensar, somente 3 Ave Marias, eu vou pensar no mistério. Eu vou pensar em Nosso Senhor, ou Nossa Senhora varrendo a casa, ou fazendo oração, que é mais correspondente ao texto, Nossa Senhora fazendo oração, que São Gabriel venha. E é muito difícil eu não conseguir fazer esse método, porque 3 Ave Marias, que duram 3 Ave Marias, menos de 1 minuto. Então, a minha atenção vai estar fixa naquilo. Durante as últimas Ave Marias, pensar exclusivamente nas consequências práticas que nascem do mistério correspondente. Então, depois das 3 Ave Marias, que eu imaginei a Nossa Senhora recebendo a anunciação do anjo São Gabriel, nas últimas Ave Marias que eu vou pensar que Cristo ele se encarna para pagar pelos meus pecados, como eu tenho que ter dor dos meus pecados, a pobreza que veio Cristo ao mundo, como foi grande o amor de Deus, né, que diz São João 3,16, tanto amou Deus ao mundo até entregar o seu unigênito. Então, pensar nos
nas consequências que nascem, né, desse mistério sendo contemplado. E, durante o Glória Patri, pensar exclusivamente em glorificar com ele a Santíssima Trindade, sem pensar em absolutamente nada. Lembrem-se que nós devemos pedir as coisas para Deus, sim. Devemos fazer orações para purificar pelos nossos pecados, sim. Nós devemos agradecer a Deus, sim. Mas não devemos esquecer da obrigação de adorar a Deus. Deus tem que ser adorado, tá? E a oração do Glória Patri é uma oração exclusivamente latrêutica, ou seja, destinada à adoração. Então, resumindo, Pai Nosso, pensar exclusivamente nas palavras do Pai Nosso e como se eu estivesse falando realmente com Deus. Eu tenho na minha frente, imaginar aí o trono de Deus Pai. E ficar na cabeça a palavra Pai, ou a palavra Nosso, ou a palavra perdoai as nossas dívidas. Depois das 3 Ave Marias, imaginar Nossa Senhora na frente e eu falando com ela, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. As palavras com que começou a redenção. Depois pensar durante só 3 Ave Marias, pensar no mistério. Não é possível que a gente não consiga, repetindo os atos, né, adquirir o hábito de, durante 3 Ave Marias, pensar no mistério. Flagelação, coração de espinhos. Isso, de tanto a gente repetir, o Santo Terço vai ser uma coisa muito mais proveitosa. Depois das 3 segundas Ave Marias, nós vamos pensar nas últimas Ave Marias, nas consequências daquele mistério. Se nós estamos pensando, contemplando a flagelação de Nosso Senhor, a purificação das nossas almas, a entrega total de Cristo por nosso amor. Então, por exemplo, na flagelação, nas 3 Ave Marias do meio, eu vou realmente imaginar Nosso Senhor sendo machucado, ali, amarrado na coluna. E depois eu vou pensar nas consequências. Como Deus tem ódio do pecado, portanto eu tenho que odiá-lo. Como Cristo sofreu tanto pelas minhas faltas. E, por último, no Gloria Patri, fazer um ato de adoração. E seria esse o método que eu tenho vontade, como eu digo, eu tenho vontade de fazer e colocar no canal, porque ele realmente é um método espetacular. Eu mesmo uso. Perfeito. Mais uma dúvida, padre. Só pode ser breve, tranquilamente, até porque a gente já tomou bastante tempo do Senhor, né? Mas quanto à questão da comunhão, né, espiritual, né, e da oração mental em si, né? Do tempo, de como deve ser feita. Porque, mais uma vez, o Roy Marinho falaram. Uma pessoa do modernismo eu vi citar que, usando o padre Rui Marinho, dizer que você rezar a comunhão espiritual, né, mesmo espiritual, sem você fazer mal de contrição é pecado venial, no caso. O que é que você tem como dizer a respeito? Como deve fazer a comunhão espiritual, essas coisas, né? Oração mental, no geral, né? Porque pode um pouco exagerado, né? Vamos lá. Se uma alma está em estado de graça e for fazer... Eu conheço um padre, por exemplo, que para obrigar a si mesmo a ter atenção no breviário, né? Ele contou para mim que ele fez uma espécie de trato com Deus, que se ele tivesse atento à oração do breviário, que Deus considerasse cada versículo dos Salmos como uma comunhão espiritual. É maravilhoso isso. O santo o ofício divino não se faz nenhum tipo de ato de contrição, propriamente falando, um confiteor onipotente, ou algum ato de contrição, fora o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele é um ato de contrição, sabe? Os atos de contrições são variadíssimos, mas tanto a comunhão espiritual como a oração mental, ela é indicada para todas as almas, desde do Papa até o último dos fiéis da Igreja. Métodos variadíssimos para fazer essas devoções, que quem sabe a gente pode deixar para outra ocasião. Certo, padre, eu acho que por isso, por hoje é só, né? Gratíssimo pela presença do senhor, foi um prazer ter o senhor, o senhor esclareceu muita coisa aqui. Tomamos um bom tapa na orelha, mas vale a pena, né? E Sim,
principalmente a questão da falta de caridade na internet. É Com conversa certeza. fiada, essa conversa fiada isso falar de que os santos fizeram. Vamos fazer o que eles faziam antes. Porque aqui, Sim, por claro. exemplo, eu brinco com seminaristas, em realidade com o Padre Carlos. O Padre Carlos ele gosta muito de doce. Aí é quando ele está comendo algum doce, alguma ocasião, festa, eu brinco com ele, já está comendo doce. Só cimento com um pouco de açúcar já é bom para você. Aí ele fala para mim, brincando também, Santo Antônio Maria Claret, depois de dormir, depois do almoço, tomava um copo de leite com chocolate. Aí eu falo com ele, mas ele levantava às 3 horas da manhã, você não levanta essa hora? E isso se aplica. Vocês querem fazer, tomar as liberdades que os santos tiveram? Façam as coisas anteriores. Façam as coisas anteriores. Virtude heróica que tá faltando. São Patrício, ele tinha que lidar com aquele bando de selvagem, né, lá das Ilhas Britânicas em geral, bando de selvagem. E o que ele fazia? São Patrício, ele rezava durante a noite, a soma completa de todos os salmos são 50. Ele rezava 50 salmos e depois os outros 50 com água até aqui. E na Irlanda faz um pouco de frio. E depois ele dormia sobre uma pedra, sem nada em cima, 2 horas. E depois lidava com aquele bando de bruto, que com certeza ele deve ter deve ter necessidade de tomar uma atitude enérgica. Não com falta de caridade, mas com certeza enérgica. Mas antes, a oração que ele fez, a penitência que ele fez e dormiu 2 horas. Vocês querem ter liberdade que tiveram os santos? Façam as outras coisas que eles fizeram também. Perfeito. Certo, vamos terminar aqui. Aos ouvintes, né? Vamos deixar aqui as citações, vamos deixar os links dos livros citados. Mais uma vez, obrigado ao padre, né? Agradeço de coração, né? Mas muito obrigado a todos, né? Obrigado, padre. Até mais. Quando a oportunidade, Deus nos unirá aí de novo. Até mais.